Fala, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei de onde é que você está vendo. Eu acho que eu peguei essa frase do professor Vidal, cara. Ele sempre falava isso no começo das aulas dele, então, plagiando ele aqui. Mas, de via de regra, eu sempre vou falar essa frase. Meu nome é Liel, se você não sabe, eu vou ser um facilitador para você aqui, principalmente para a carreira diplomática. Tá? A gente vai tratar de um tema hoje que é improbidade administrativa, continuação e finalização do vídeo, acho que é só continuação, porque tem outro vídeo sobre finalização, que são os procedimentos judiciais da improbidade administrativa. Hoje será um vídeo sobre os atos de improbidade administrativa e as suas respectivas sanções, tá? Sanções previstas na própria lei de improbidade. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar a brincar. Se você não pegou, o vídeo passado eu falei sobre disposições gerais da LIA, né, Lei de Improbidade Administrativa. Falei do dispositivo constitucional respectivo, que é o artigo 37, parágrafo 4. Parágrafo 4. Enfim, hoje a gente vai tratar sobre os atos, os 4 atos que estão previstos lá na Lei 8.429 de 92. Beleza, então senta aí que a gente vai começar a brincar agora. Só te situando, tá? Improbidade administrativa advém do dever de ser probo. Quando você não é probo, honesto, quando você tenta tirar algum proveito pessoal dos poderes inerentes ao cargo público, você se torna improbo. Existe uma lei que condena os atos de improbidade. Entendeu como é legal? Você pode citar na sua questão de terceira fase a Maria Silvia Zanella de Pietro, que ela conceitua o termo probidade. Tá? A partir disso, ela expressa que probidade é a observância dos princípios éticos, legais, morais, da boa-fé e das regras que asseguram a boa administração do direito interno na administração pública. Tá? Isso é bastante importante. Citar um autor, né, na terceira fase. Tá? Fora isso, galera, é bom vocês saberem que os atos de improbidade administrativa, eles importarão, isso está previsto no próprio caput do artigo 37, parágrafo 4 da Constituição Federal. Isso é de suma importância para você e eu uso para decorar o mnemônico RISP. R de ressarcimento ao erário, I de indisponibilidade de bens, S de suspensão dos direitos políticos, P de perda da função pública. E tem uma outra que é ação penal cabível, tá? Se caber alguma ação penal, vai ser impetrada. Pertinente apontar que há uma diferenciação que as bancas gostam de cobrar na primeira fase de alguns concursos. Os direitos políticos, eles serão suspensos. Tá? Onde haverá perda será na função pública. Tu perderá a função pública, mas seus direitos políticos serão só suspensos por um determinado período de tempo. Tá? Isso caiu na ABIN, Agência de Inteligência, uma questão sobre isso. Ok? A própria Lei 8429, ela definiu esses atos de improbidade administrativa e categorizou eles para fins de sanções. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. É um vídeo um pouquinho pequeno, mas é um vídeo bem expressivo na sua preparação. Vamos lá. As categorias de atos de improbidade administrativa. Há 3, sendo que há 4, como é que eu botei 4 dedos, eu disse que é 3. Há 4, sendo que 3 são bem conhecidas e 1 é uma novidade. Beleza? Em ordem, artigo 9º, 10º, 11 e tem um que é o 10º-A, tá? O artigo 9 dessa lei, ela fala que um dos atos de improbidade será o enriquecimento ilícito, ok? Artigo 10, ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Artigo 11, atos que atentem contra os princípios da administração pública. E o artigo 10A, que é uma novidade, é atos de improbidade que concedam ou apliquem indevidamente benefício financeiro ou tributário. Basicamente falando em ISS, que é um imposto municipal. Então, você tem que decorar esses 4 artigos. Tá? Eles têm um rol de hipóteses, um rol exemplificativo, exceto o último,
tá? Então, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, atos que atentam contra a administração pública, há rolos exemplificativos de condutas que serão tipificadas como improbidade administrativa. Primeiro, o artigo 9, 10, 11 tem que ser decorado. Total decorado na sua cabecinha. Total. Por quê? Porque as questões costumam perguntar. Pega um inciso do item 9, bota no 10 e tenta te confundir com isso. Então, é uma das questões que pode cair na tua prova. Segunda coisa é porque a questão de terceira fase costuma pegar a gente no pé. Cai uma questão de artigo 4 da Constituição Federal, no 2019, que o cara tinha que saber os 10 incisos. Isso não é fácil saber os 10 incisos. Você tem que estudar pensando em fazer uma redação daquele estilo. Então, vamos dar seguimento aqui. Vou botar uma águia para mim aqui. Ó, o mais grave é o enriquecimento ilícito, tá? O mais grave, está previsto lá no artigo 9. E o de menor gravidade é os atos que atentem contra os princípios da administração pública, previsto lá no artigo 11. Fato importante, você tem que saber. Vamos lá, galera. Atos que importem enriquecimento ilícito. Cai demais em prova. É qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, tá? Qualquer tipo de vantagem patrimonial. Eu decoro tudo que entra no seu bolso, direto ou indiretamente, é enriquecimento ilícito. Então, é só você parar para pensar. Vou ler alguns casos aqui e você para para pensar. Receber para si ou Paulo tem comissão. Recebeu comissão? Entrou no bolso? É enriquecimento ilícito. Percebeu vantagem econômica para facilitar. Percebeu vantagem. Entrou dinheiro no bolso? Entrou. Utilizar em proveito próprio maquinário da administração pública. Se tu utilizou máquina, tu deixou de tirar dinheiro do teu bolso. Então, indiretamente, você entrou dinheiro do teu bolso, porque tu deixou de gastar, né? Recebeu vantagem econômica, dinheiro no bolso, enriquecimento ilícito, recebeu vantagem econômica. Cara, tipo assim, não precisa decorar muita coisa. Sempre vai ter, recebeu vantagem econômica, vantagem patrimonial para fazer alguma coisa improba na administração pública, é enriquecimento ilícito. Ok? Aqui é importante você saber que não exige que haja prejuízo aos cofres públicos. Não precisa. Quer pensar em hipótese? Não pensa, só precisa decorar isso. Não precisa ter prejuízo aos cofres públicos. Se eu falei no primeiro vídeo sobre improbidade administrativa, que eu acho que eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada. No primeiro vídeo, eu explanei as noções gerais de improbidade administrativa. Ok? Tem um caso que é importante, esse caso é bastante importante, que o legislador falou o seguinte: se tu tiver aquisição de bens com valor desproporcional à sua renda, isso também é atividade enriquecimento ilícito. Então, se você é um técnico administrativo, que é no meu caso, e eu adquiro uma Ferrari de 2 milhões, isso é desproporcional. Tem alguma coisa errada aí, vamos investigar essa improbidade administrativa. Ok? Parte importante. Parte mais importante. Sanções. Aqui você tem que anotar pega uma telha, um carvão e anota isso aqui, que é super importante. Ou anota no caderno, no computador. Quais são as sanções do enriquecimento ilícito? Primeiro, ele vai perder os bens ou valores acrescidos ao patrimônio, ilicitamente. Tá? Se tu, 1 milhão acrescido, tu vai perder 1 milhão. Ressarcimento integral do dano, se houver dano, né? Eu falei para vocês que não necessariamente precisa haver dano para caracterizar enriquecimento ilícito. O cara vai perder a função pública. Você vai perder em todas. Todas as sanções ele vai perder a função pública. Agora, o seguinte, o que vai mudar é o seguinte, suspensão de direitos políticos, que vai mudar é a multa civil e o que vai mudar é a proibição de contratar com o poder público. As penalidades elas vão alterar isso. Como eu sei que a enriquecimento ilícito é o mais grave, eu jogo os valores lá para cima. Então, a suspensão dos direitos políticos serão de 8 a 10 anos. Já a multa civil vai ser de 3 vezes o valor acrescido. Ou seja, se você acresceu 1 milhão no seu patrimônio, ilicitamente, a multa civil poderá ser de até 3 milhões. Se arrebentou. E a proibição de contratar com o poder público é por prazo de 10 anos. Isso tem que estar decorado na sua cabecinha. Joga os prazos lá para cima. São os prazos mais severos. Mas como na terceira fase você pode ser perguntado sobre isso aqui, é importante você saber decorar. Não tem pode correr não, galera.
Ok? Está previsto lá no artigo 12, inciso 1 da Lei de Improbidade Administrativa. Essas penas, é importante você saber que elas podem ser isoladas ou cumuladas. Tá? Não há obrigatoriedade, não. Vamos para o segundo hipótese, né, que é atos que causem prejuízo ao erário. A erário é a administração pública, é o dinheiro público. Então, qualquer ação dolosa, culposa, de ação ou omissão que há uma perda patrimonial da administração pública é caracterizado como atos que causam prejuízo ao erário. Aqui eu já falei que é dolosa ou culposa. Enriquecimento ilícito é só culposo. Tu acha que uma pessoa vai se enriquecer sem querer? Não vai, tem que ter dolo, né? Já que não, aqui pode ter culpa. Pode ser dolo, o cara quis causar prejuízo ao erário, ou pode ser dolo, ele quis. Ou pode ser culpa, quando ele foi imperito, imprudente ou negligente e fez alguma coisa que quebrou o computador da secretaria, um celular, um carro da polícia, alguma coisa assim do tipo. Beleza? Entenderam, né? Então, vamos lá, algumas hipóteses. Eu vou selecionar só as mais importantes, como frustrar a licitude de processo licitório. Tá? Frustrou processo licitório é ato que causa prejuízo ao erário. Há outras, como, por exemplo, ordenar a despesa não autorizada em lei, ou agir negligentemente na arrecadação de tributo, ou você doar sem observância das formalidades legais. Quando tiver sem as formalidades legais, já pode escrever, é prejuízo ao erário. Tá? Então, o não autorizado em lei é prejuízo ao erário. Liberar recursos sem observância das normas legais. Tipo assim, todas as hipóteses são nesse sentido. Agora, meus queridos amigos, vamos para as sanções do prejuízo ao erário. Essas sanções, como eu já falei, o cara sempre vai perder o que ele ilicitamente acresceu ao seu patrimônio. Ele sempre vai ressarcir o dano integral. Ele sempre vai perder a função pública. Essas três penalidades sempre estarão presentes. No entanto, que vai mudar o quê? Suspensão de direitos políticos. No caso de prejuízo ao erário, será de 5 a 8 anos. Você se lembra que eu acabei de falar? Que a suspensão de direitos políticos no enriquecimento ilícito é de 8 a 10. Então, faça uma tabelinha aí para você, tá? O pagamento da multa civil, como enriquecimento ilícito é o mais grave, é 3 vezes, aqui é 2 vezes, tá no prejuízo ao erário, 2 vezes o valor acrescido. E a proibição de contratar com o poder público é por 5 anos. Entenderam? Vamos agora para o último. O que mais cai em prova, né? Que é os atos que atentem contra os princípios da administração pública. Aqui pode ser tanto por ação ou por omissão. E os princípios são deveres, né? Como honestidade, imparcialidade, legalidade, entre outras coisas. Qualquer princípio da LIMP também, moralidade, pessoalidade, legalidade, publicidade, eficiência, qualquer desses princípios. Se violou algum princípio da administração pública, mesmo que não tenha prejuízo aos cofres públicos, você pode responder por improbidade administrativa. Alguns casos, aqui é bem pouco, então tu tem que decorar, são poucos. Como, por exemplo, praticar ato proibido em lei, ou retardar, ou deixar de praticar alguma coisa de ofício, revelar fato que é segredo do teu cargo, negar publicidade, frustrar licitude de concurso público. Tu lembra que eu falei que frustrar a licitude de processo licitatório é ato que causa prejuízo ao erário. Quando tu frustra um concurso público, é violação dos princípios da administração pública. Deixar de prestar contas, deixa eu ver o que mais, deixar de cumprir os requisitos de acessibilidade, transferir recursos à saúde sem celebração de contrato, convênio, isso é novo, tá? Uma novidade na lei. Então, assim, meus amigos, vamos... esse daqui é importante, esse aqui é muito importante. Se tu transferir recursos a entidades privadas na área da saúde, sem contrato, é violação aos princípios da administração pública. Se tu liberar recursos a entidades privadas sem observar as normas legais, é prejuízo ao erário. Então, tem um lance da saúde. Se tiver saúde no meio, sem observâncias legais, é violação aos princípios da administração pública. Se não tiver, só entidades privadas em gerais, será prejuízo ao erário. É um detalhe super importante, pode ser objeto de pegadinha na primeira fase. Sobre as sanções, esse aqui é o fato mais importante.
As duas que eu já falei anteriormente, ressarcimento integral do dano, perda da função pública. E aqui vai mudar. A suspensão de direitos políticos aqui será de 3 a 5 anos. A multa aqui será de 100 vezes o valor da tua remuneração. Tá? Eu, por exemplo, eu ganho um X, normalmente 10 mil reais. Então, poderá chegar até uns 70 mil reais, mais ou menos, que eu ganho. Então, é muito dinheiro, tá, galera? E a proibição de contratar com o poder público por 3 anos. Então, perceba, a pena mais grave, que é o de contratar com a administração pública, no enriquecimento ilícito, é 10 anos, prejuízo zerado 5 anos e atos contra a administração pública 3 anos. Por fim, a novidade, tá? Essa lei entrou em 2016, essa hipótese entrou em 2016, que é os atos decorrentes de concessão, aplicação e defesa de benefício fiscal ou tributário. Basicamente, está envolvendo normas do ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é um imposto municipal. Então, se houver alguma coisa que contrarie a postura de isenções, de benefícios fiscais relacionados ao ISS, o cara poderá responder por improbidade administrativa. Isso serve muito para a administração fazendária, fiscos estaduais e municipais. As sanções, só temos 3 sanções. Perda da função pública, o cara sempre vai perder a função pública. Agora temos 2. Suspensão dos direitos políticos por 5 a 8 anos e multa civil de 3 vezes. Perceba que aqui não tem a questão de proibição de contratar com o poder público. Não tem. Tem 3 penas. Perda da função pública, que está presente em todas. Suspensão de direito político 5 a 8 anos. E multa civil de até 3 anos. Multa civil de até 3 vezes o valor do benefício fiscal concedido. Tá bom? Você tem que fazer um quadro sobre essas penas e tentar decorar, porque não tem como correr não, meu amigo. Aqui você tem que decorar mesmo. Assim, o vídeo de hoje basicamente era sobre isso. Vamos fazer um terceiro vídeo depois, falando sobre o processo judicial da improbidade administrativa, quem pode propor, como é que funciona, quais são os crimes que estão na lei, quais são os prazos e tal, se pode fazer acordo, se pode fazer acordo. É um próximo vídeo, que eu acho que já ficou um pouquinho extenso. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Se tiver algum erro material, você pode colocar aqui no comentário. Se você gostou, coloca no comentário também. Curta o vídeo, siga o canal, compartilhe com algum amigo seu. E do fundo do meu coração, eu espero que ver você no Instituto Rio Branco. Um grande abraço e até um próximo vídeo.